Então o salmista diz que o sábio de coração, que ele sabe que dentro dele realmente repousa a palavra de Deus, então essa pessoa, ele diz aqui, olha, o sábio de coração será chamado prudente. Então é uma pessoa prudente, porque ele fala aquilo que está na palavra de Deus, que vai edificar, consolar, exortar, muitas vezes vai corrigir, mas uma palavra dita que vai melhorar a condição daquele que ouve. Depois ele diz, a doçura dos lábios aumentará o ensino. Então quando se fala a palavra de Deus de maneira doce, suave, isso melhora o ensino, o aprendizado será melhor. Então se alguém está gritando, alguém está aí transmitindo a palavra de Deus de maneira que as pessoas ficam até assustadas com a altura, né, com os gritos, então isso não vai trazer um ensino. Pode até trazer uma emoção, pode tocar até a alma da pessoa, levar um susto ou se emocionar, né? Mas não traz um ensino, a pessoa não raciocina corretamente quando a palavra lhe é dirigida de maneira errada. Então quando a palavra vem suave, mansa, dócil, ela é mais fácil de ser assimilada por aquele que está ouvindo. Então ele diz, favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Então essa palavra, quando ela vem suave como o mel, né, ela vem penetrando suavemente, vem trazendo uma resposta a um pensamento, a uma interrogação, e ela vai provocando também na pessoa o desejo de ouvir mais, de aprender mais e de deixar que essa palavra o transforme. Bom, a nossa lição aí tem as seguintes partes: o poder das palavras. Tópico 1, palavras que matam. Tópico 2, palavras que vivificam. Na parte 2, cuidados com a língua. Então, tópico 1, evitando a tagarelice. Tópico 2, evitando a maledicência. Depois, na parte 3, o bom uso da língua, quando a língua edifica o próximo. E no tópico 2, nossa língua adorando a Deus. Depois temos a parte 4, tópico 1, uma palavra ao aluno. Tópico 2, uma palavra aos mestres. Vamos ver então dentro da nossa introdução aí da revista CPAD, escrita aí pelo pastor José Gonçalves. A introdução diz assim: Provérbios e Tiago contêm as mais belas exposições sobre uma capacidade que apenas os seres humanos possuem, a fala. Na lição de hoje analisaremos o que as Escrituras revelam sobre esse fascinante dom. Então veja bem, quando Deus criou Adão, Adão já foi criado sabendo falar. Todo dia Deus vinha à tardezinha e falava com Adão, Adão falava com Deus. Deus dá uma ordem a Adão para colocar nome nos animais. Adão foi criado super inteligente. Não vai pensar que Adão foi criado e depois foi aprender a falar, que foi crescendo e tal. Não, ele foi criado já homem e já falando e inteligente, muito inteligente. Então tem gente que pensa que as pessoas lá no Antigo Testamento, lá no início do mundo, foram criadas ignorantes, né, burras, sem saber as coisas, sem saber falar direito, sem saber agir direito, sem saber construir, sem saber fazer nada. Não. O homem foi criado um ser inteligente, muito inteligente. Veja aí que os primeiros homens viveram quase 1000 anos. E eram pessoas que tinham um caráter, né, moral, pessoas que faziam negócio só de falar um com o outro já estava feito e a palavra valia. Hoje nós temos documento, tem um punhado de coisa e a palavra não vale nada, e documento também não está valendo. Era coisa raríssima ter um assalto, um roubo. Hoje é normal. As pessoas tinham saúde porque tinham uma boa alimentação, saudável alimentação, andavam muito, trabalhavam, então tinham uma boa saúde. Hoje está aí o que está acontecendo. A maioria das pessoas estão doentes, estão com problemas seríssimos de saúde,
Na verdade, o homem era para viver na terra eternamente, sem precisar nem de morrer. Mas o pecado é que trouxe a consequência da morte. Então, o salário do pecado é a morte. E a morte tanto física, como a morte da alma, como a morte espiritual. Mas o homem nasceu então inteligente, podendo falar, podendo desenvolver a sua inteligência, podendo raciocinar e expressar isso. Então, quando Deus deu a ordem para Adão para colocar nome nos animais, Adão já viu o que aquele animal faz. Ele faz isso, isso, tal, tal. Então ele terá o nome seguinte. Então ele raciocinou e ele pôde colocar o nome no animal de acordo com aquilo que o animal fazia, para aquilo que o animal produzia, né? De acordo com o temperamento do animal. Então ele foi colocando nome nos animais. Foi dado ao homem também o poder de escolher entre o bem e o mal. Foi até dado ao homem aí a oportunidade de conversar tanto com Deus quanto com o seu inimigo Satanás. E o homem então teve a chance de escolher entre o bem e o mal. Então, inteligência foi dada ao primeiro homem e a fala foi dada ao primeiro homem. Então ele tinha o poder de raciocinar e falar de acordo com esse raciocínio. Então ele conversava com Deus. E é importantíssimo esse falar, porque nós somos salvos a partir do momento que nós confessamos os nossos pecados, que nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador. Veja bem, está Romanos 10. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Veja bem, a necessidade de falar, com a tua boca confessares. Jesus disse, olha, aquele que me confessa diante dos homens, ou seja, fala, eu também o confessarei no céu diante de Deus. Veja bem, é preciso falar. Aprove a Deus salvar os homens pela loucura da pregação. Então, a pessoa ouve a explanação, a pregação do Evangelho. Então, são palavras dirigidas ao homem para que ele possa entender a mensagem de Deus. Então, as palavras são importantíssimas. Agora, os homens foram criados e falando uma mesma língua. Mas a partir do momento que o homem se rebelou contra Deus, então Deus separou os homens, para eles não ficarem unidos na rebelião, para dar oportunidade de quem quisesse se rebelasse, quem não quisesse se rebelar, não se rebelaria. Então foi dividido os homens aí em várias línguas diferentes, né? Nós sabemos aí da Torre de Babel. Agora Deus uniu os homens todos novamente numa linguagem que chama-se a língua espiritual. Quando a pessoa é batizada com o Espírito Santo, ele começa a falar em línguas espirituais. Quem é que fala? Todo aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele tem a oportunidade de ser batizado com o Espírito Santo e começar a falar uma linguagem celeste, uma linguagem do céu, uma linguagem que fala diretamente com Deus, como está em 1 Coríntios 14. Quem fala em línguas não fala a homens, mas fala diretamente com Deus. Ninguém o entende. Então, essa linguagem é uma linguagem de união agora, de união entre a igreja, né, entre os salvos, entre aqueles que realmente desejam as coisas de Deus e estão controlados pelo Espírito Santo. É uma coisa maravilhosa isso. Quando é que a pessoa é batizada com o Espírito Santo? Quando até a sua língua é convertida a Deus, é entregue a Deus, é totalmente submissa à vontade de Deus. Aí a pessoa fala em línguas. Enquanto a pessoa não se entrega totalmente, não consegue ser batizado com o Espírito Santo. Porque Tiago fala que a língua, ela é a coisa mais difícil de ser domada no homem. Ela ao mesmo tempo abençoa, ao mesmo tempo amaldiçoa.
Então, quando é que a pessoa é batizada com o Espírito Santo? Quando o Espírito Santo consegue domar a coisa mais difícil de ser domada no ser humano, que é a língua. Aí, agora o Espírito Santo fala aquilo que ele quer falar. Ele consegue dominar totalmente esse ser, que está totalmente entregue a Deus. Por isso, muita gente não é batizada com o Espírito Santo. Porque ele não dá a Deus o controle total da sua vida. Ele não entregou realmente sua vida totalmente a Deus. Então, ele não recebe o batismo com o Espírito Santo. Veja só que coisa interessante. Como essa língua é tão importante. Então, tem muita gente na igreja que converteu o corpo, o coração, a mente, mas ainda não conseguiu deixar que a sua língua fosse convertida. Ele ainda não é totalmente convertido. E quanto mais a pessoa se entrega a Deus, mais em línguas ele fala. Mais Deus pode falar através dele, da sua língua. Mais ele pode conversar com Deus. Mais ele pode dialogar com Deus. Num primeiro momento, estudaremos então como falar é tratado pelos autores sagrados. Em seguida, veremos os conselhos que Salomão e Tiago dão àqueles que verbalizam pensamentos, princípios e preceitos. O objetivo é mostrar como a literatura sapiencial, bíblica, toca num ponto sensível da vida humana, muitas vezes esquecido pelos cristãos, a devida e correta utilização das palavras. Então vamos ver que a nossa palavra-chave é a palavra língua, órgão muscular situado na boca e na faringe, responsável pelo paladar e auxilia na mastigação e na deglutição e também na produção de sons, fala. Então, como o tema aqui é as palavras, né? A língua é necessária para se falar palavras. Ela é utilizada tanto para o paladar, né? Para a gente sentir o gosto das coisas, como também ela é utilizada para se falar. Ela é necessária para se falar. Se tirar a língua, a pessoa não consegue falar, consegue emitir sons, mas não consegue pronunciar as palavras. Então, é um órgão necessário e importantíssimo. Agora, a língua, ela é comandada pelo cérebro, que vai formular aquilo que se quer falar. Então, a pessoa não tem jeito dela falar sem haver aí um comando do cérebro. Então, é preciso raciocinar. É preciso pensar para poder falar. E quanto mais se controla esse pensamento, essa inteligência, essa ordem para falar, então mais a pessoa se torna sábio. Então é preciso controlar o que vai sair antes de sair. Coisas que não voltam mais são o quê? Palavras ditas, não voltam mais, já foi. Então, flechas, né, lançadas, não vai voltar mais. E oportunidades perdidas. São coisas que nunca voltam mais. Então, antes de falar a palavra, tem que pensar o que vai falar, porque essa palavra não vai voltar mais, não tem jeito de consertar, já foi. E essa palavra pode causar danos às pessoas, ao invés de melhorar a vida das pessoas. Então vamos ver aí, parte 1, poder das palavras. Vamos ver tópico 1, palavras que matam, tópico 2, palavras que vivificam. Tópico 1, palavras que matam. É evidente que, dependendo do contexto em que são faladas e por quem são pronunciadas, podem ferir ou até mesmo matar. Provérbios 18, 21a. Este exemplo pode ser observado na vida conjugal quando uma palavra ofensiva ou injuriosa, dita por um cônjuge, ofende e magoa o outro. Se não houver perdão de ambas as partes, o relacionamento poderá deteriorar-se. Provérbios 15, 1.